do Michael Milken, que hoje é apresentado como esse financista americano, mas o Michael Milken, ele protagonizou um dos maiores escândalos da história do mercado americano. Michael Milken trabalhava numa empresa chamada Drexel, e a Drexel abriu um escritório na Costa Oeste, e ele foi comandar o escritório da Costa Oeste, e ele tinha um acordo, ele ficava com 55% do resultado da Drexel. Então teve um ano que a Drexel teve um resultado de $1 bilhão, ele recebeu 550 milhões de dólares, só para você ter uma ideia, para fazer. Alguns advogados ficaram com inveja. 550 milhões de dólares de bônus. Naquele ano em que ele ganhou 550 milhões de dólares de bônus, e se descobriria depois isso na investigação da polícia, da FBI, porque ele fazia um monte de coisa esquisita. Mas um dos caras que trabalhava com ele, todos chamavam-se banker. Um dos bankers virou para a mulher e disse: olha, não importa o valor do bônus que o Milken disser que eu vou receber, eu vou dizer que é pouco. Não quero nem saber o valor, vou dizer que é pouco. E ele esperava receber 2, 3 milhões de dólares de bônus. E o Milken disse para ele: olha, pelo seu trabalho, pelo resultado que você teve esse ano, eu vou lhe dar um bônus de 8 milhões de dólares. E ele tinha decidido: vou dizer que é pouco. E ele falou: olha, eu agradeço, fico muito feliz, mas é pouco. Aí o Milken disse: olha, eu tenho que admitir que você merece mais. Mas, se eu lhe pagar mais do que 8 milhões de dólares, você vai ganhar mais do que eu. E aí o argumento foi matador, né? Depois esse cara descobriu que naquele ano o Milken, que disse que se pagasse mais do que 8 milhões de dólares, o cara ganharia mais do que ele, ganhou 550 milhões de dólares de bônus. Olha isso. Então, eu sei que, não sei se eu aumentei a sua alegria ou aumentei a sua depressão, porque afinal eu tô falando de 550 milhões de dólares, 8 milhões de dólares lá, e você tá pensando em pedir um aumento, né? Ele vai me dar inflação, eu quero inflação mais 3%, 5% e tal. Mas se você tá indo pedir um aumento, conta pra gente também que momento profissional que você tá. Bom, a propósito de momento profissional, a propósito de aumentos e tal, quem não está vivendo um bom momento profissional, a gente sabe, é o Daniel Vorcaro, né? O Daniel Vorcaro diz assim, na carreira dele, digamos que talvez ele esteja no fundo do poço, porque o sujeito construiu um negócio que parecia forte, inovador, diferente, e de repente ruiu. E ele é acusado de tudo que é coisa, é paulada para tudo que é lado, e criando, de novo, jogando um holofote em cima do Supremo Tribunal Federal. Por 2 motivos, os quais a gente já discutiu aqui. Um deles, o contrato extraordinário, inédito na história da Advocacia Nacional, de 130 milhões de reais, jamais desmentido, nem pelo escritório da mulher do Alexandre de Moraes, nem pelo Alexandre de Moraes, ninguém desmentiu. Olha, isso aqui é uma fraude, esse valor é um absurdo, nós não cobramos isso, ninguém falou nada sobre esse contrato. E na outra ponta, as atitudes do ministro Dias Toffoli, na gestão como relator do caso do Banco Master, que esse debate em torno do que ele está fazendo, a imprensa, muitos analistas vêm resolvendo com uma resposta simplificadora, se é legal ou não é legal, se pode ou se não pode. E o ponto central não é se ele pode ou se ele não pode fazer o que ele está fazendo. Quando você pega um caso normal, em que você tem um ministro relator, o ideal não seria o Supremo Tribunal Federal ser ministro relator de ações penais, mas em alguns casos o que fazem os juízes? Os ministros, né? Eles deferem ou eles indeferem uma busca, uma quebra de sigilo, uma prisão, pode arbitrar um prazo, mas não escolhe a equipe que vai tocar, não define um método de perícia, ou seja, ele não entra no cronograma de trabalho da Polícia Federal. Isso concentrar prova, então, tragam as provas para cá ou para lá. Isso não faz muito sentido se a gente olhar o que se fez no Supremo. O Toffoli, ele tem feito, no caso Master, a centralização das provas. A primeira coisa que ele definiu foi que as provas fossem para o Supremo, depois ele mudou. Aí ele definiu quem vai ter, quem não vai ter acesso aos dados sensíveis, como ele escolheu, né, os peritos que vão poder fazer isso. Ele interferiu no cronograma. Olha, vocês têm que fazer os interrogatórios no prazo tal, condicionando os avanços da investigação. E aí, volto a dizer, não se trata de dizer se ele pode ou não pode fazer essas coisas. O ponto é saber como é que essas decisões que encontram, obviamente, algum amparo legal, porque é evidente que o relator pode impor sigilo, o relator pode controlar o acesso a provas, o relator pode fixar prazo, o relator pode autorizar ou restringir diligência. A questão é a intensidade e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando faz tudo ao mesmo tempo, você diz, mas escuta, o modelo acusatório não é a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário controla a legalidade e julga? Sim, esse é um modelo clássico, mas o Supremo Brasileiro não é clássico. O Supremo Brasileiro, ele usa o modelo Supremo Brasileiro, que é próprio dele. E encontra amparo no caso das fake news, que é exatamente aquele inquérito que foi aberto, aliás, por ordem do Dias Toffoli, quando era presidente em 2019 do Supremo Tribunal Federal, foi cair nas mãos do Alexandre de Moraes, marido da Viviane Barsi,
E desde 2019, o Alexandre de Moraes está com o inquérito que renovou no final de 2024, até agora não condenou ninguém, é o Supremo investigando, é o Supremo denunciando, é o Supremo acusando, julgando, é o Supremo vítima, é uma mistureba que não respeitou o rito em que o Ministério Público é que faz a denúncia, que demanda, não teve nada disso. Então, o que está acontecendo é que o caso Master vem sendo tocado de uma forma diferente dos inquéritos normais do Supremo por causa da quantidade de intervenções, mas muito semelhante ao que a gente viu no caso das fake news. Ou seja, a comparação de um com o outro é inevitável. É o mesmo padrão. Claro que você tem pequenas diferenças, mas no caso do Alexandre de Moraes, ele determinava diligências de ofício, ou seja, sem que fosse provocado, ele ampliava o objeto da investigação, aquilo ali parecia você usou o nome Gremlins, né, na semana passada, né, para tirar da conversa qualquer pessoa que tenha menos de, sei lá, quantos anos, 35, porque Gremlins é fogo. Mas é isso, vai crescendo, crescendo, e o objeto feito um bolo com excesso de fermento, definindo o alvo, autorizando busca, você não consegue, e selecionando. Então, por exemplo, em nome do quê, né? Em nome da defesa da democracia, em nome do Supremo Tribunal Federal, da defesa do Supremo Tribunal Federal, da integridade do Supremo Tribunal Federal, ele vedava acesso às provas, ele vedava acesso ao inquérito, ele abriu questionamentos sobre uma agressão a direitos fundamentais. Agora, olha que curioso. Então, em nome da democracia, a gente viu agressões aos direitos fundamentais. Agora, é o contrário. Em nome dos direitos fundamentais, para que o processo proteja as pessoas, e tal, faz as mesmas coisas. Então, um agredia os direitos fundamentais, ou foi acusado de agredir direitos fundamentais, até porque não dava acesso, em nome da democracia. Isso era o inquérito das fake news. E agora, a gente tem a mesma falta de transparência em nome dos direitos fundamentais. Olha que loucura. Então, qual é o compromisso com os direitos fundamentais? Qual é o compromisso com a transparência que a gente vê? E isso está muito complicado. Você tem um caso em que definitivamente não é marcado pela presença no momento, até onde a gente saiba, de novo, né? Cadê a transparência? De pessoas com foro por prerrogativa de função, a não ser que o único nome, o deputado baiano que foi citado, seja um ser essencial na estrutura do funcionamento do inquérito. Do contrário, se ele é um personagem secundário, é bem possível excepcionalizar. Se ele fosse o grande réu, e aí todos os corréus teriam que ir para o Supremo, é uma coisa, mas seguramente a investigação se dá em torno de Daniel Vorcaro, a investigação se dá em torno dos personagens centrais do Banco Master. E aquilo está no Supremo Tribunal Federal. Quando acontece essa interferência, que não se pode dizer que não é legal, é preciso que se diga isso, porque senão a gente vai estar acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal de fazer uma coisa ilegal, e não há nada de ilegalidade. O que há é, quando você faz tudo no seu limite, você trava. Vou dar um exemplo mais comezinho, mais tolo. Certa vez eu trabalhando numa outra empresa, eu tinha um cargo que me permitia tomar certas decisões. E havia na mesma empresa um outro diretor, assim como eu era, e que ele tinha funções administrativas. Algumas delas resvalavam nas minhas. Então eu poderia tomar certas decisões e ele também poderia tomar certas decisões. Algumas das decisões que eu podia tomar, ele também podia tomar. Aí eu tomei uma certa decisão, que ele não sabia que eu tinha tomado, mas a decisão foi tomada. E ele entendeu que aquela decisão não era adequada, ele vetou. E aí, se um toma uma decisão e tem alçada, o outro toma uma decisão contrária e também tem alçada, você tem um choque de alçadas. Quando você tem um choque de alçadas, e você tem bom senso, você senta e conversa. Mas quando você tem uma instituição complexa, que é o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, e você tem decisões que envolvem alçadas, e que claramente a alçada da Polícia Federal envolve tomar decisões sobre a forma de conduzir o inquérito. O Ministério Público também pode interferir nisso, e o Supremo Tribunal Federal também pode interferir nisso. Você faz com que o mais forte tire daquele mais fraco o poder e a alçada que ele tem. E quando você pega o Supremo Tribunal Federal e ele resolve pegar a caneta dele que não tem limite de tinta e disparar decisões para todas as esferas de poder, lembrando que a Polícia Federal e o Ministério Público não se subordinam ao Supremo Tribunal Federal, não são parte do Poder Judiciário. O Ministério Público não é parte do Poder Judiciário, é parte do sistema de justiça, mas não é parte do Poder Judiciário. Tanto que o Procurador-Geral da República tem assento no Supremo Tribunal Federal e ele tem o seu papel de acusar. E o Supremo Tribunal Federal tem o papel de julgar. É muito claro, a polícia investiga. Então, a supervisão do Ministério Público sobre o trabalho policial não pode inviabilizar o trabalho policial. Tem que viabilizar o trabalho policial. É uma soma para que a investigação avance, é uma soma para que a luz do sol apareça com mais qualidade. Agora, se você tem uma superposição de papéis e que isso vai diminuindo a iluminação em vez de ampliar a iluminação, você tem uma proteção a quem não deveria estar sendo protegido, que são os fatos. Eles ficam escondidos.
Quando vem o Supremo Tribunal Federal e coloca uma camada adicional de proteção sobre a investigação, ele, sob o argumento de que está defendendo os direitos fundamentais, ele está tirando da sociedade o direito fundamental de conhecer o que aconteceu. E essa é a discussão. Não se trata de xingar o Toffoli, esculhambar o Toffoli, não se trata de acusar o Toffoli porque irmãos do Toffoli fizeram negócios com personagens ligados ao Banco Master, o que é ruim, mas trata-se do seguinte: a forma como esse inquérito está sendo conduzido, assim como a forma como o inquérito das fake news está sendo conduzido, que não acabou, entregam ao Supremo Tribunal Federal um papel que é discutível. A sociedade entendeu que é esse padrão institucional que a gente quer. A gente quer que o ministro seja o diretor-geral de uma investigação, a gente quer que o ministro seja o curador, o gestor de uma investigação. É assim que a gente espera, quer dizer, só tem uma solução quando envolve o Supremo Tribunal Federal, que é a autorregulação. Não se pode esperar do Supremo Tribunal Federal uma mudança que não seja de dentro para fora, porque a Constituição não permite. Então, o Edson Fachin falou em fazer um código de conduta, que não tem nada a ver com isso que eu estou discutindo, hein? Nada, porque isso aqui é da natureza do trabalho dos juízes. Código de conduta. Se não partir do Supremo, não vai sair um código de conduta, porque o modelo constitucional está lá no artigo 93 da Constituição. Neste caso, tem que partir do Supremo Tribunal Federal. Da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal age assim, porque a interpretação livre e possível da Carta Constitucional, mais toda a legislação que funciona de apêndice para ela, autorizam o ministro Dias Toffoli a fazer o que ele fez. E autorizam o ministro Alexandre de Moraes a fazer o que ele fez. Ou seja, só com uma pitada de bom senso é que a gente teria uma mudança institucional. E cobrar bom senso de quem está fazendo o que está fazendo é meio esquisito, porque está fazendo o que está fazendo, entende que essa é a manifestação de bom senso, o que é horrível como resposta institucional. Então, nós estamos diante de um nó. O Supremo resolveu que a investigação é no Supremo, porque afinal existe um personagem ali, e aí os ministros do Supremo, assim como na fake news, o Alexandre de Moraes, o Toffoli decide que é neste ritmo e desta forma, e não há meio de controle possível, a não ser nesse caso o plenário poderia tomar alguma decisão, validando ou invalidando uma decisão ou outra do ministro Dias Toffoli, mas este modelo de trabalho já foi validado no inquérito das fake news, já foi debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos com uma boca torta pelo cachimbo, e a boca torta do cachimbo vai ficar. E esse é um ponto que você tem que entender. Não dá para olhar para o ministro Dias Toffoli como um ponto fora da curva, o que é lamentável. A gente está olhando para o ministro Dias Toffoli como parte da curva. Curva que começa a ser desenhada com muita clareza no inquérito das fake news. E isso é um problema adicional ao caso Banco Master. Porque o Banco Master é um banco que tem pouco mais de 0,5% dos ativos do Brasil. Dos ativos em banco, né? 0,5%. Você tem banco aí que tem 15, mais do que 15. Tem 1.600.000 correntistas, tem banco aí com mais de 100 milhões de correntistas. Então é um banco pequeno, com uma penetração política extraordinária, daí talvez o interesse que isso acaba provocando, porque a gente quer conhecer os contornos desse poder, e na hora de a gente querer conhecer os contornos desse poder, como sociedade a gente tem o direito, porque se envolve autoridades públicas, todas recebem salários nossos para desempenhar um papel, e a gente ouve falar que tem gente desempenhando papéis que interessam ao banco, e isso é um problema, e a gente quer luz do sol, e esse modelo escolhido pelo Supremo não é a melhor forma de iluminar, dito por todos os que são ouvidos aí, constitucionalistas, etc. No entanto, é um modelo que a Constituição abraça e protege e promove. Daí porque é mais complicado do que só o caso Master. Porque ontem foi o inquérito das fake news, hoje é o caso Master, amanhã vai ser um outro e provavelmente nós vamos ter um desfecho semelhante. Essa é a discussão que a gente tem que fazer no Brasil envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se você quiser se manifestar sobre esse tema, 11 999 592100.